Então, pessoal, vamos voltar, né? Novamente, bom dia. Dando continuidade a esta mesa, a palestra de agora será intitulada Efeitos da exposição mercurial para a saúde humana, incluindo os estudos de epidemiologia molecular, avalia os genes envolvidos na toxicocinética e toxicodinâmica do mercúrio. A palestrante será a professora Heloísa do Nascimento de Moura Menezes, da Universidade Federal do Oeste do Pará. Ela é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Saúde, na UFOPA, e docente colaboradora da Rede Bionorte. Coordenadora do Laboratório de Epidemiologia Molecular, o LEPIMOL, e do projeto de pesquisa Perfil Epidemiológico Clínico e Molecular de populações ambientalmente expostas ao mercúrio na região do Baixo Amazonas. Professora, você tem meia hora para fazer a sua palestra. Obrigada. Bem, bom dia. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite para participar desse congresso e vou falar para vocês um pouquinho sobre o trabalho, a pesquisa que a gente vem realizando lá em Santarém, com essa temática, então, da exposição ao mercúrio, os efeitos para a saúde humana. E vou trazer um pouquinho desse foco, para principalmente dentro do contexto do Congresso, para mostrar que até mesmo a parte molecular, quando a gente fala dos genes, vindo para a área que eu atuo dentro da Rede Bionorte, que é a biotecnologia, como até mesmo essa parte molecular, nosso perfil genético, como que isso também interfere nessa questão da exposição ao mercúrio, tá? Então, eu vou falar de um modo geral para vocês sobre a exposição ao mercúrio, sobre os efeitos da saúde e terminar mostrando a relação disso, como é que o perfil genético dos indivíduos interfere nos níveis de mercúrio e, consequentemente, nos efeitos para a saúde. Tá bom? Pode passar, por favor? Epidemiologia, o rapaz colocou, né? Bom, então vamos lá. Então, eu sou Heloísa Menezes, sou professora da UFOPA, tá? Sou colaboradora da Rede Bionorte e sou coordenadora do Laboratório de Epidemiologia Molecular, que é onde a gente desenvolve, então, essas pesquisas relacionadas à exposição humana, à exposição mercurial, humana. Bom, então, o mercúrio ele é considerado um dos metais tóxicos mais perigosos para o ambiente e para a saúde humana, devido à sua toxicidade e mobilidade em diferentes ecossistemas. A gente encontra o mercúrio em diferentes pontos, do ambiente, digamos assim. Gente, eu vou tirar a máscara, tá? Senão vou ficar para falar é mais difícil. Bom, existem 3 principais formas químicas de mercúrio: o mercúrio elementar, o mercúrio inorgânico e o mercúrio orgânico. Cada uma dessas formas químicas tem um efeito no corpo humano, tá? Os efeitos de sintomatologia, a forma de exposição
Isso tudo vai variar conforme o tipo, conforme a forma química do mercúrio. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais disso lá na frente. De qualquer forma, o mercúrio orgânico, principalmente o metilmercúrio, tá? Seria a forma química mais tóxica, mais perigosa para a saúde humana, tá? Devido à sua capacidade de bioacumulação, biomagnificação e por ser uma forma química considerada neurotóxica, tá? É uma forma química que tem afinidade com o sistema nervoso central. Então, por isso que para os seres humanos ela é a forma mais perigosa, que causa mais danos à saúde. O ciclo do mercúrio ele é complexo, tá? Ele envolve várias transformações químicas. Eu vou falar de um modo geral, pensando inclusive na Amazônia, né, que é a área que a gente atua. Então, o mercúrio ele tem uma origem natural, a gente pode encontrar esse mercúrio naturalmente no ambiente, porém, digamos assim, a maior parte do mercúrio que contamina o ambiente, tá? Ou seja, que é despejada em grandes concentrações que vão ser consideradas prejudiciais ao ambiente e, consequentemente, para a saúde humana, elas vêm de ações antrópicas, tá? Se a gente olhar para o ambiente amazônico, essas principais ações seriam o quê? Seriam o garimpo, tá? O garimpo, o desmatamento, tá? São os principais, atualmente, as principais ações antrópicas responsáveis pelo lançamento de mercúrio no ambiente, né? Desmatamento e garimpo. Mas a gente também tem contaminação do ambiente através das usinas hidrelétricas, através desse todo esse processo de mudança do uso do solo, que, lógico, tem como consequência o quê? As queimadas e o desmatamento. Tá? Então, é um conjunto, tá? Quando a gente fala em contaminação por mercúrio no ambiente amazônico, tá? A gente tem que pensar que é um conjunto de fatores que contribuem para a emissão de mercúrio nessa quantidade enorme que a gente está observando nos últimos anos. Tá? E a gente tem que... É importante chamar a atenção disso, por quê? Porque a gente, é claro, foca muito no garimpo, né? A gente sabe, sim, que o garimpo tem uma importância muito grande quando a gente fala em contaminação do ambiente, mas eu gosto sempre de deixar claro que não é o único. Por quê? Porque senão vamos dizer assim, que de um dia para o outro, conseguimos acabar com o garimpo. Isso não vai resolver o problema do mercúrio na Amazônia se a gente continuar com o desmatamento. Então, é importante a gente ter sempre bem claro que é um conjunto de fatores, tá, que contaminam o ambiente amazônico. Então, quando a gente pensa nas consequências disso para o ambiente e para a saúde, e aí a gente vai lá na fonte, né? Que fonte que a gente tem que cessar, né? Onde que a gente tem que interromper esse ciclo? A gente tem que interromper várias fontes e não uma única fonte. É lógico que se a gente começar né, a tirar uma fonte já vai ajudar bastante, mas não resolve o problema. Tá? Eu gosto sempre de deixar isso claro. Bom, uma vez liberado, né, geralmente essas fontes antrópicas que eu estou falando liberam o mercúrio no ambiente na forma de vapor, né, naquela forma elementar. Esse mercúrio na forma de vapor ele fica circulando pela atmosfera, ele pode inclusive ser transportado pelo vento, né, e atingir áreas onde não tem nenhuma dessas fontes de mercúrio. Né? Então, por isso que às vezes a gente encontra mercúrio em ambientes onde não tem garimpo, onde não tem desmatamento. Por quê? Porque o transporte atmosférico ele tem uma importância muito grande no ciclo do mercúrio, porque ele leva esse mercúrio na forma de vapor para outros locais. Tá? Então, isso é a forma como o mercúrio elementar pode ser transportado. Mas esse mercúrio elementar, assim como ele pode ser transportado, ele também pode mudar sua forma química, tá? Se transformar em mercúrio inorgânico, e esse mercúrio inorgânico é que vai ser depositado, então, no ecossistema aquático. Tá? Esse mercúrio inorgânico ele pode ficar no ambiente aquático depositado por muito tempo, então a gente fica ali tendo um reservatório de mercúrio inorgânico, tá? Ou então, ele pode ser transformado, né, através de ações de bactérias em metilmercúrio, tá certo? Então, e esse metilmercúrio é a forma orgânica que vai, então, contaminar os peixes ou qualquer outro organismo aquático. Né? A gente também fala muito dos peixes, mas
São vários organismos aquáticos que a gente observa que estão contaminados por metilmercúrio. A gente, por exemplo, tem os botos aqui na nossa região amazônica. A gente tem trabalhos que já mostram que os botos estão contaminados. Acaba que, de novo, né, o foco é o peixe, porque é o que as pessoas se alimentam, então fica muito em evidência. Mas a gente sabe que os botos estão contaminados, as tartarugas, né, os quelônios estão contaminados, então não é algo que contamina só os peixes, ele contamina toda a cadeia alimentar, tá bom? Então, esse metilmercúrio, ele sofre então esse processo de biomagnificação, que é justamente essa transferência ao longo da cadeia alimentar. Por isso que ele vai contaminando desde os peixes pequenininhos até os peixes maiores, até chegar nos homens, né? Nos seres humanos. E temos também o processo de bioacumulação, né? Que é a tendência da gente encontrar mais quantidade de metilmercúrio naqueles peixes que são maiores, né? Naqueles peixes que são mais velhos. Então, ou seja, o metilmercúrio tem essa capacidade de se bioacumular ao longo da cadeia alimentar, ao longo dos anos, tá? Por isso que aquelas pessoas que estão expostas há mais tempo ao mercúrio, né, em geral, são aquelas que estão expostas há mais tempo a um ambiente, né, consumindo peixe com mercúrio, tendem a ter uma maior quantidade de mercúrio por conta dessa bioacumulação, tá? O mercúrio inorgânico que eu falei, que fica depositado nos solos, ele pode ficar depositado nesses solos por muitos anos. Ele pode ficar por dias, por meses, por anos, né? Aí, por que o desmatamento, então, e as queimadas se torna uma causa de liberação de mercúrio no ambiente? Porque ele vai... acontece aquilo que a gente chama de biomagnificação do mercúrio. Por quê? Porque ele vai... remobilização do mercúrio, desculpa. Ele vai tirar aquele mercúrio que estava ali depositado no solo, vai desprender, vai soltar aquele mercúrio inorgânico e ele vai retornar para o ciclo, né? Ele vai retornar para o ciclo. Então, ele estava ali depositado no solo, não estava fazendo nada, estava quietinho ali, porque ele, naquela forma química, ele não está contaminando os peixes, ele não está contaminando a cadeia alimentar. Mas, a partir do momento que, com a queimada, com o desmatamento, com a erosão, aquilo se desprende do solo, e ele retorna para a atmosfera e ele recomeça o ciclo. Então, ele se torna, de novo, biodisponível, né, para o processo de metilação. E aí, então, começa tudo de novo aqui. Pode dar continuidade a toda essa cadeia de biomagnificação e bioacumulação do mercúrio ao longo da cadeia alimentar. Tá? De novo, né, o foco na Amazônia, mas aqui na nossa região amazônica, a gente tem 2 tipos principais de exposição. A exposição... Opa! Passei direto. Eu voltei. Desculpa. É porque o outro que eu tenho eu mexo aqui. Desculpa. Bom, então, a gente tem 2 tipos de exposição. A exposição ocupacional e a exposição ambiental. A exposição ocupacional, tá? É aquela que está relacionada ao ambiente de trabalho. Então, é aquela exposição no qual os trabalhadores do garimpo, né, estão expostos através da inalação do vapor de mercúrio. E temos a exposição ambiental, tá, que se dá através da ingestão de alimentos contaminados com metilmercúrio. No nosso caso, né, foi aquilo que eu falei, vários animais estão contaminados com metilmercúrio. No entanto, a principal fonte de alimentação, né, da população amazônica são os peixes, né? Por isso o foco nos peixes. E as populações ribeirinhas da região amazônica, ela consomem, em média, 8 a 9 refeições de peixe. Então, a gente está observando aí uma exposição crônica, né? Essas pessoas vivem nessa região por muitos anos e se alimentando dia após dia de peixes contaminados com mercúrio. Então, assim, mesmo que os peixes não estejam com os níveis, né? Embora a literatura mostre que os peixes também estão expostos, mas mesmo aqueles peixes que não possuem nos seus tecidos, né, níveis de mercúrio acima dos limites recomendados para os peixes, é preocupante. Por quê? Porque a gente tem que pensar que as pessoas,
elas estão comendo aqueles peixes, pequenas doses diárias daqueles peixes. Então, mesmo que aquele peixe não tenha uma dose que para ele, né, seja considerado que ele esteja o peixe contaminado, mas se a gente pensar na espécie humana, né, que está consumindo pequenas doses diárias de um peixe, né, que tem mercúrio, aquilo vai se acumulando no organismo humano, tá? Então, é perigoso de qualquer forma quando a gente pensa em saúde humana, tá? Por quê? Porque é uma exposição crônica, aquela exposição que são pequenas doses diárias. E essas populações ribeirinhas, elas comem o peixe mesmo. É no café da manhã, é no almoço, é no jantar, né? Pra gente, às vezes, da cidade, né, da área urbana, é difícil imaginar isso, né? Mas é exatamente isso. Os relatos que a gente tem quando a gente vai para a área ribeirinha, né, dessas populações, é isso mesmo. Elas comem aquele peixe em todas as suas refeições, todos os dias. Então, é um consumo grande de peixe, né? Muitos deles contaminados, se não contaminados com níveis considerados de contaminação pelos órgãos ambientais, mas eles, de qualquer forma, têm mercúrio. A gente sempre encontra mercúrio nos peixes que a gente faz as coletas, né, e analisa. Bom, o mercúrio, então, pode causar uma grande variedade de efeitos para a saúde humana, tá? Como eu falei, isso vai depender da forma química, do tempo de exposição e da via de exposição, tá? No caso, o que seria mais grave, né, quando a gente olha hoje em dia para os efeitos do mercúrio, a gente está falando em exposição ao metilmercúrio, que é a forma orgânica, tá? Que se dá através da ingestão de alimento contaminado, e a exposição crônica, que é o que a gente observa na região amazônica. Tá? A maior parte dessas pessoas tem uma exposição crônica, que é diferente de uma exposição aguda. A gente fala, por exemplo, que quem pode estar sujeito a uma exposição aguda? Um turista, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, quem não é da região amazônica e veio para Belém, ou vai para Santarém, que é onde eu moro, né? Chega lá e come peixe. Passa 10 dias em Santarém, 10 dias em Alter do Chão, 10 dias em Belém comendo peixe. Tá? O que ele pode vir a ter é uma exposição aguda. Ele vai ter um aumento dos níveis de mercúrio no sangue devido àquela ingestão que ele teve de peixe naquele período, né? É diferente de uma exposição crônica, que é daquelas pessoas que estão ali ano após ano consumindo o peixe, tá bom? Bom, os principais sintomas relacionados com a exposição ao metilmercúrio estão relacionados de alguma forma com o sistema nervoso central, tá? Também estão relacionados com a parte motora, tá? E a gente vê também que a exposição ao mercúrio, por mais que a gente fale que o sistema nervoso central é o tecido-alvo, né, que é o órgão principalmente afetado, mas a gente sabe que ele também afeta os rins, ele também pode afetar fígado, tá? Então, ele não afeta só o sistema nervoso central, ele causa danos no corpo humano como um todo. Só que o sistema nervoso central é o principal, tá? A principal parte do corpo humano afetada pelo metilmercúrio. E aí a gente observa tremores, insônia, perda de memória, alterações neuromusculares, dores de cabeça, tá? É uma variedade muito grande de sintomas relacionados com a exposição ao mercúrio. A gente também observa isso em crianças, então a gente vê déficit de atenção, de aprendizado, retardo mental, tá? Esses sintomas eles vão variar muito, principalmente com o tempo de exposição, com a quantidade de exposição, tá? A gente vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês, da grande dificuldade que a gente tem justamente de relacionar, de identificar esses sintomas, tá? Com o nível de exposição, porque varia muito de uma pessoa para outra, tá bom? E um grupo de risco que nos preocupa muito quando a gente fala em exposição ao mercúrio são as grávidas, tá? Por quê? Porque o feto em desenvolvimento ele é muito sensível ao metilmercúrio, tá? Então, esse metilmercúrio ele tem essa capacidade de atravessar a barreira a placenta e a barreira hematocefálica. Então, a mãe exposta ao mercúrio, ela pode
esse metilmercúrio que está no sangue dessa mãe, ele pode, então, chegar ao feto em desenvolvimento, tá? E pode atingir o cérebro, né? O sistema nervoso central em desenvolvimento dessa criança e pode causar danos. Então, a gente observa algumas mulheres, né, expostas, tendo filhos, por exemplo, com malformações congênitas. Então, a gente tem relatos na literatura já de ocorrências de malformações congênitas, no qual a exposição ao mercúrio foi um dos fatores responsáveis por essas malformações. Tá? Eu falo um dos fatores porque a gente sabe que as malformações, que o autismo, elas têm uma grande influência genética. Tá? Então, a exposição ao mercúrio, ele não é o único fator de exposição, né, o único fator responsável pela ocorrência dessas malformações, mas ele seria o fator de exposição, tá? Que vai ser como se fosse um gatilho para o desenvolvimento, para a ocorrência dessas malformações. Existem diferentes órgãos, né, que estabelecem diferentes limites de exposição. A gente, na pesquisa, particularmente, a gente usa a da Organização Mundial de Saúde, tá? Esse limite de exposição é o quê? Então, seria um nível, né, uma quantidade de mercúrio considerado normal. O correto, né, o normal, seria não ter mercúrio, ele não tem função nenhuma no corpo humano, tá? Porém, tá, aceita-se, tá, um limite de até 10 microgramas por litro de mercúrio no sangue e de até 2 microgramas por grama de mercúrio no cabelo, tá? Isso segundo a Organização Mundial de Saúde. Outras agências já têm os limites mais baixos, tá? Isso é uma discussão que caberia só uma palestra só para discutir isso. No entanto, eu trouxe isso aqui para ilustrar para vocês que existem essas diferenças. Nós, na nossa pesquisa, utilizamos isso, tá? O que, se a gente fosse utilizar esses outros, o quadro seria muito pior, né? Eu já vou mostrar para vocês. A gente trabalha com tanto o sangue quanto o cabelo, são marcadores importantes para a exposição crônica, tá? O cabelo, ele dá uma informação de uma exposição passada, né? Aí isso vai depender do tamanho do cabelo, né? Cada 1 centímetro equivale a 1 mês passado. Mas a gente às vezes tem uma dificuldade, porque nem todo mundo tem um cabelo em condições para a gente medir o mercúrio, porque tem interferência de tinta de cabelo, por exemplo, em mulheres, tem a interferência do tamanho do cabelo em homens, então tem toda essa situação, né, como marcador, né? Mas é um marcador importante para a exposição crônica e muito utilizado porque é menos invasivo, né? É muito mais fácil você cortar um pedacinho de cabelo do que você coletar sangue. Para algumas pessoas prefere, tá certo? No entanto, o sangue ele é considerado um biomarcador de exposição recente e, no caso de exposição crônica, ele também acaba tendo uma informação passada, visto que esse mercúrio ele está se acumulando no sangue. A taxa de absorção é muito maior do que a de eliminação, então ele fica ali acumulado no sangue. Então, ele acaba dando, numa situação de exposição crônica, ele também acaba dando uma informação parecida em termos de tempo de exposição, assim como o cabelo. Tá? Esse eu trouxe para vocês aqui, esse trabalho a gente publicou recentemente, tá? Onde a gente mostra a questão da exposição ao mercúrio na área urbana e ribeirinha de Santarém, tá bom? Que a gente, são dados de 2015 a 2019, um trabalho com 462 participantes, incluímos a área urbana e 9... Só? Mas não eram 40. Ai, meu Deus. Tá, tá bom. E temos área urbana e 9 comunidades ribeirinhas de Santarém. Vou correr, então, só um minutinho. Aqui eu mostro os dados dessa pesquisa. Todos os participantes tiveram mercúrio, todos, tá? No entanto, a gente observou que 75% desses participantes tinham níveis acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, acima daqueles 10 microgramas por litro de mercúrio no sangue, tá? Chegando, né, o nível médio observado foi de 48. Não estou
48 microgramas por litro de mercúrio no sangue, ou seja, altíssimo. Chegou, o máximo encontrado, onde que eu boto isso daqui? Foi de 296,5, tá? Então chegou a quase 300, tá bom? A gente encontrou 77% apresentavam níveis variando entre 10 e 50 microgramas por litro de mercúrio, 11% tinham entre 51 e 100 microgramas por litro de mercúrio no sangue, 7% entre 101 e 200 e 5% mais do que 200 microlitros. Então, ou seja, é uma exposição muito alta, né? Chama muito atenção. E a grande dificuldade, né, que é aí que a gente entra na questão da parte genética, né, do perfil genético, é porque é muito difícil a gente relacionar os níveis de mercúrio com a ocorrência de sintomas. Tá? Isso varia muito. Às vezes tem pessoas que têm níveis altos de mercúrio e apresentam poucos sintomas. E às vezes pessoas com níveis baixos apresentam muitos sintomas. Tá? Isso ocorre porque não existe um limite, tá? Em que a gente diga, olha, todo mundo que tiver a partir desse limite vai apresentar tais e tais sintomas, tá? Na literatura, indica-se, tá, que o limite para apresentar sintomas seria de 50 microgramas por litro de mercúrio no sangue. Mas a própria literatura, ou seja, tem autores que dizem isso, mas tem outros que mostram que níveis abaixo de 50 já são suficientes para causar sintomas. Tá? Então, não existe um consenso nesse sentido. Qual é o limite seguro para apresentar sintomas? Tá? Isso por quê? Porque vários fatores interferem nesse processo da toxicocinética e da toxicodinâmica do mercúrio. Tá? A toxicocinética é todo esse mecanismo que envolve absorção, eliminação, a parte de distribuição disso no corpo humano, e a toxicodinâmica seria a parte mais clínica, propriamente dito, né? De uma forma mais objetiva, assim, tá? E vários de novo, desculpa. E vários fatores interferem nessa toxicocinética toxicodinâmica, né? Fatores genéticos, fatores nutricionais, tá? O consumo frequente de peixe, né, ou seja, de um alimento contaminado com metilmercúrio, claro, é a fonte de exposição. É lógico que ela interfere na exposição, nos níveis de mercúrio, tá? Mas existe uma grande quantidade de outros fatores que também vão interferir nessa exposição. E entre eles, então, tem os fatores genéticos, que é o que eu vou abordar mais aqui, né? Vou correr, mas vou falar. Aqui eu trouxe uma tabela, tá, com diferentes, para vocês verem quantos genes podem estar influenciando nessa exposição ao mercúrio. Então, a gente tem genes de diferentes vias metabólicas, tá? Genes que estão associados com a exposição ao metilmercúrio, genes que estão associados com a exposição ao mercúrio inorgânico, genes que têm um papel no sentido de aumentar os níveis de mercúrio, outros que vão ter um papel no sentido de reduzir os níveis de mercúrio. Então, vão ter aqueles genes que são fatores de risco, né, porque aumentam, a presença deles estão associadas a um aumento nos níveis de mercúrio, e vão ter aqueles que têm um efeito protetor, ou seja, a presença deles estão relacionados com uma redução dos níveis de mercúrio. Isso acontece devido ao quê? Devido ao papel desses genes no metabolismo do mercúrio. Cada um deles vai ter uma função, tá? Eu trouxe para ilustrar a situação da glutationa, porque é um dos principais elementos relacionados com a exposição com o metabolismo do mercúrio e, consequentemente, um dos mais estudados em termos de fatores genéticos envolvidos na exposição ao mercúrio. Tá? A glutationa ela tem uma relação com o metilmercúrio por ser a principal responsável pelo transporte desse mercúrio no sangue, tá? Devido à afinidade que o metilmercúrio tem com os grupamentos tiol e selenol, e a glutationa justamente tem esse grupamento tiol. Então, ela favorece esse transporte de mercúrio no sangue.
A glutationa também está relacionada com o sistema antioxidante, tá? Porque o mercúrio, uma das principais consequências da exposição ao mercúrio é o estresse oxidativo, tá bom? Esse estresse oxidativo, o que é? Um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e as defesas antioxidantes. Então, a glutationa, ela faz parte de um dos principais sistemas antioxidantes responsáveis por combater o estresse oxidativo. Isso como um todo, tá? Não é só o estresse oxidativo causado pelo mercúrio. A glutationa tem essa função. Mas, logicamente, então, ela também vai desempenhar essa função porque o mercúrio em si é um causador de estresse oxidativo, tá bom? E aí, o que o mercúrio, a presença do metilmercúrio provoca? Ela provoca uma depressão, quer dizer, uma redução drástica nos níveis de glutationa. E essa redução nos níveis de glutationa provoca uma redução da atividade da GPX, que é a glutationa peroxidase. E a glutationa peroxidase, então, ela que tem essa função de quê? De transformar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Então, se não tem, a glutationa peroxidase não consegue desempenhar a sua função, o que acontece? Não ocorre a quebra do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio é um radical livre, nesse caso, tá? Então, no que o peróxido de hidrogênio não é quebrado, ele fica em grande quantidade na célula. Então, observem, no caso do metilmercúrio, ele está provocando, ao mesmo tempo, a redução da glutationa peroxidase, que é a atividade antioxidante, e está aumentando a presença de radicais livres, que no caso é o peróxido de hidrogênio, tá? Então, por isso que a gente diz que o metilmercúrio, ele causa esse estresse oxidativo, tá? Então, vejam, a glutationa, ela atua em dei dois exemplos de função importante que ela desempenha em relação ao metabolismo do mercúrio, tá? Aqui é um ciclo para vocês observarem quantos genes estão envolvidos no metabolismo da glutationa, tá bom? Direta ou indiretamente. Então, a gente tem esse ciclo aqui mais embaixo, que está diretamente relacionado com a produção, transporte da glutationa, e todo um outro ciclo ali que está relacionado indiretamente com a produção da glutationa. Então, todos esses são possíveis candidatos para estarem interferindo na exposição ao mercúrio, porque mesmo aquelezinho lá na ponta, se ele tem uma alteração, ele vai distorcer, né, todo o ciclo e vai comprometer aqui a produção da glutationa, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de quantos genes a gente pode influenciar na questão da exposição ao mercúrio e pensar naquilo que eu falei antes. Por que diferentes pessoas têm diferentes níveis de mercúrio, porque cada um de nós reage de uma forma diferente em termos de sintomas, por exemplo, problemas de saúde e de exposição propriamente dita, tá? Faltam quantos minutos? Vou rapidamente ilustrar, então, com o exemplo da glutationa S-transferase, tá? A glutationa S-transferase é uma dessas enzimas responsáveis por fazer justamente a ligação desse metilmercúrio com a glutationa e de também fazer a detoxicação, ou seja, a eliminação do mercúrio. Essa glutationa, ela faz parte de uma família gênica, tá? São diferentes genes de uma mesma família. A gente tem o GSTM1, o GSTP1 e o GSTT1, que são os mais estudados em função do papel deles dentro do metabolismo do mercúrio, tá? Qual é a explicação disso? Então, a deleção, tá, desses genes GSTM1 e GSTT1, essa deleção é um polimorfismo, tá bom? Significa que muitos de nós temos, não é uma mutação, não é um evento raro, é um polimorfismo que a maior parte das pessoas tem. No entanto, para aquelas pessoas que têm essa deleção, justamente esse papel de detoxicação do mercúrio ele vai estar comprometido, tá bom? Então,
você juntando isso com uma exposição, com um consumo, por exemplo, alto de mercúrio, uma exposição crônica, outros fatores epidemiológicos, eu não vou entrar em consideração aqui, mas considerando vários fatores, e se aquela pessoa ainda por cima tem uma deleção de um desses genes, tá? Qual vai ser a tendência? Ela aumentar, ela ter uma maior concentração de mercúrio no sangue. Por quê? Porque sem o gene, ou seja, uma deleção, não tem o gene, não tendo esse gene, ele não tem como fazer a detoxicação do mercúrio. Então, ele, por um lado, ele está ingerindo uma grande concentração de mercúrio, porque é uma exposição crônica, né? E, por outro lado, ele não está conseguindo eliminar. Então, esses dois fatores juntos fazem com que haja um aumento ainda maior dos níveis de mercúrio, tá? Então, o mesmo raciocínio se dá para o gene GSTP1, a presença desses dois polimorfismos, eles também resultam numa ausência ou redução da atividade enzimática que, consequentemente, aumenta os níveis de mercúrio. Tá? A gente tem um trabalho também feito com o estudo desses genes que mostra justamente o papel do gene GSTM1, ou seja, como eu falei, ele não é o único fator responsável pelo aumento do nível de mercúrio numa pessoa, mas ele, juntamente com outras características, vai fazer com que esses níveis de mercúrio aumentem, sejam mais altos, tá? Então, para finalizar, né, queria deixar essa mensagem, né, de que quando a gente fica tanto falando da exposição ao mercúrio, das consequências para a saúde, e muitas vezes a gente não entende, não consegue observar essas consequências tão facilmente. E muitas vezes a falta, né, de resposta se dá justamente por quê? Por conta da influência desses fatores genéticos. Eu só trouxe para vocês o exemplo de um gene, que foi esse da família GST. Mas vocês viram quantos genes diferentes podem estar influenciando nos níveis de mercúrio. Isso porque eu não falei nem dos genes que afetam, dos outros genes que alteram o próprio sistema antioxidante, porque a gente tem outros genes envolvidos no estresse oxidativo, né, no metabolismo das enzimas antioxidantes, e não falei para vocês dos genes que interferem na neurotoxicidade propriamente dita. Então, assim, a mensagem existe assim, um mundo ainda para ser estudado quando a gente olha para esse lado das consequências da exposição ao mercúrio, né? Por quê? Porque esse fator, esse papel genético é muito grande, só que muito pouco estudado, ainda falta muito a se descobrir, né? De realmente entender qual é o papel de cada um desses genes no metabolismo do mercúrio e, consequentemente, nos efeitos disso para a saúde. E o principal, a gente tem que identificar não só aqueles que são considerados fatores de risco, ou seja, os que aumentam os níveis de mercúrio, mas principalmente aqueles que são protetores, porque a gente pode ser que a chave para melhorar o aspecto da saúde daquelas pessoas expostas estejam justamente naqueles que conferem proteção, ou seja, aqueles que reduzem os níveis de mercúrio, né? Então, de um modo geral, né, se a gente olhar para essa questão genética, a gente pode compreender melhor os mecanismos biológicos da exposição ao mercúrio, porque tem muita coisa ainda a se responder, a se explicar. O esclarecimento da variabilidade de pontos críticos relacionados à suscetibilidade no desenvolvimento de resultados de saúde, né, exatamente isso que eu acabei de falar. Implementação de potenciais medidas preventivas de tratamento, porque até se a gente for pensar em aspectos nutricionais, porque a gente assim como a causa da exposição está na alimentação, muito provavelmente a prevenção também vai estar na alimentação. Mas para isso a gente precisa entender todo o metabolismo que está por trás dessas vitaminas, dessas enzimas, porque tudo é condicionado por um gene. Então a gente tem que entender o papel deles no metabolismo e assim a gente conseguir propor possíveis potenciais alimentos que tenham um fator protetivo, né, de proteção em relação à exposição ao mercúrio. Consequentemente, vai melhorar, né, se a gente identifica esses fatores de risco e fatores de proteção, a gente melhora
a questão das avaliações de risco e, consequentemente, tomadas de decisão. E aí a gente pode reduzir essas disparidades globais de saúde, porque a gente vê que a exposição ao mercúrio, por exemplo, na Amazônia, é muito diferente de outros locais do mundo. Tá bom? Era isso. Muito obrigada. A gente agradece a brilhante palestra da professora Heloísa. Aí eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Aqui já. Obrigada, Heloísa, pela aula. Aprendi bastante. Eu queria que você falasse um pouquinho nos caminhos do que vocês têm feito, ou, os caminhos que vocês pensam de pesquisas futuras, pensando nessa parte dos genes. Eu achei super interessante a deleção de gene, que efeito faz, o que vocês têm como perspectiva, se vocês têm interesse ou algum caminho de enxergar essa variação na população e a relação com as contaminações de mercúrio. Sim, Obrigada. A gente, no laboratório, a gente já tem resultados, né, sobre essas famílias, como eu mostrei, dali do ciclo da glutationa, e a gente está começando a estudar, né, já estamos fazendo, né, estamos analisando os primeiros resultados para esse conjunto de genes justamente aqui, né? Não todos, mas a gente está estudando alguns, o MTHFR, o MTHFD, esse CGL. Né? Então, tem alguns desses ciclos que a gente já está estudando, justamente para a gente entender a relação deles com os genes da glutationa. E também, o que acontece? Se a gente olhar só para esse metabolismo aqui, só para esse ciclo, ali está escrito, né, o ciclo do ácido fólico. Então, a gente sabe que o ácido fólico em si ele tem uma relação muito grande, por exemplo, com as malformações congênitas. A gente sabe que o ácido fólico tem um efeito protetor em relação às malformações congênitas. Então, a gente está indo assim, né? Tem que ir aos pedacinhos. Mas o nosso objetivo final é chegar aonde? Verificar se o ácido fólico tem efeito protetor em relação à exposição ao mercúrio, porque está tudo muito relacionado indiretamente, né? A gente está... tem que, como é indireto, a gente não consegue seguir uma linha reta e chegar lá. Então, a gente tem que ir aos pouquinhos. Então, a gente está vendo a relação dos genes com o mercúrio, a gente está vendo a relação das vitaminas, então a gente está quantificando essas vitaminas nas pessoas que estão participando da pesquisa. Vamos fazer a relação, né, dos níveis dessas vitaminas com o mercúrio, ou seja, a gente está interligando, porque a nossa hipótese é que esse ácido fólico ele tem um efeito protetor ao mercúrio. Se tiver, seria ótimo. Por quê? Porque a gente sabe que a gente pode fazer a suplementação das pessoas com ácido fólico, né? Só que, assim, é um processo longo, né? Até a gente conseguir provar isso. Não é fácil provar. Mas a gente já está nesse caminho, a nossa hipótese é essa, né? Espero daqui a um tempinho ter alguma resposta para vocês, mas a gente está seguindo esse caminho sim, né? Tem o do selênio, como você tinha falado antes, tem pessoas que estudam essa mesma relação que eu estou falando, né, mas com o selênio, mas não é o nosso caso. A gente está indo por esse caminho aí do ácido fólico. Tá? Mas é o que a gente vem desenvolvendo no laboratório nesse último, mais recentemente, a gente está indo por essa linha aí. Mais alguma pergunta, pessoal? Parabéns pela excelente apresentação. Vocês, que técnica utilizaram para fazer esse estudo nas pessoas humanas e também se fizeram nos peixes e as procedências? Né? Bom, a gente, particularmente no laboratório, a gente não trabalha com peixe, né? O nosso foco, a nossa pesquisa é toda com pessoas, com seres humanos, né? A gente coleta sangue, com esse sangue a gente faz a dosagem de mercúrio, aí a gente faz a dosagem das vitaminas e de outros parâmetros bioquímicos. A gente mede glicose, colesterol, triglicerídeos, TGO, TGP, ureia, ou seja, a gente também vê parâmetros bioquímicos que de alguma forma podem estar relacionados com alterações hepáticas, com alterações cardíacas, com alterações renais, tá? E a gente desse sangue também faz extração de DNA.
Com a extração de DNA, então, a gente faz a genotipagem de SNPs. Então, quando eu falo aqui nesses genes, o que a gente estuda são marcadores, são polimorfismos. A gente faz o estudo, faz a genotipagem de SNPs por PCR de tempo real, tá? E faz essa relação. A gente faz a relação com os níveis de mercúrio, olhando cada SNP individualmente, SNP com os níveis de mercúrio, mas a gente também faz quer dizer, a gente ainda não chegou nessa parte, mas a proposta, né, de chegar é da gente fazer análises de haplótipos, né, olhar combinações de polimorfismos, né, porque às vezes um polimorfismo sozinho não tem influência, mas um polimorfismo combinado, um polimorfismo daquele ciclo combinado com o polimorfismo desse outro, pode ser que tenha. Então, a proposta é essa, fazer as avaliações individuais de cada polimorfismo e também as avaliações de haplótipos. Mais alguém? Bom dia. A apresentação realmente incrível, muito necessária. Eu fiquei, não sei se os meus colegas, mas eu fiquei um pouco impressionada com a quantidade de mercúrio, né? E um pouco preocupada. E eu gostaria de saber se o exame feito, né, está disponível, ele é acessível para fazer a análise de mercúrio, e se o tratamento disponível ele é eficiente ou de alguma forma ele é muito burocrático ou difícil de ter esse acesso. Então, a dosagem de mercúrio, ela é fácil, é no sangue, né? Você pode fazer pelo Sistema Único de Saúde, as unidades de saúde, elas podem solicitar esses exames e é enviado para os LACENs de cada estado. Não é algo que é rotineiro, é muito difícil se pedir. A gente lá agora em Santarém, por conta desse trabalho, que as pessoas estão começando a pedir esses exames, tá? Mas não é uma coisa de rotina. Alguns médicos, quando alguns pacientes vão à consulta e mostram alguns desses sinais, pedem, mas também não são todos. Inclusive, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando muito lá em Santarém, né, que é a minha área de atuação. Eu venho fazendo um trabalho com as unidades de saúde, com a Secretaria Municipal de Saúde, que é justamente a capacitação dos profissionais de saúde para que eles reconheçam esses sintomas e entendam que esses sintomas estão relacionados com a exposição ao mercúrio, porque até isso ainda é meio sombrio, sabe? As pessoas de um modo geral, não identificam a exposição ao mercúrio como um problema de saúde. E é um problema de saúde. Na nossa região, é um problema de saúde, tá? Então, a gente tem que reconhecer isso e tem que buscar protocolos de condutas, né, na atenção primária, né? Então, isso é uma coisa que a gente vem trabalhando junto com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, assim, o poder pode, ele tem essa possibilidade de ser feito. Se não, no particular também, você vai no médico, ele pede, você pode fazer através, né, da saúde suplementar, um plano de saúde, você paga. Então, em laboratório, você faz esse exame de mercúrio. É claro que cada laboratório tem uma técnica, né? A gente usa uma técnica prevista para pesquisa, um equipamento previsto para pesquisa, que é diferente de uma técnica que é usada em laboratório de rotina. Então, também as pessoas têm que ter isso em mente. As técnicas são diferentes, os limites, as unidades de concentração são diferentes, né? Então, até para comparar isso é diferente, né? Mas é viável, é possível. Tratamento. Muito se fala de quelante, né? Só que o quelante, para o caso de metilmercúrio, não é recomendado e também não é recomendado para exposição crônica. Se a pessoa já está exposta há muito tempo, o quelante não resolve, tá? E a dificuldade de não tem um tratamento para exposição ao mercúrio, porque, como eu falei, é muito difícil, você não tem um quadro de sintomas. Os sintomas são os mais variados possíveis. Uma dor de cabeça é um sintoma. Só que ele não vai ser único, causado especificamente pela exposição ao mercúrio. Ele pode ser agravado pela exposição ao mercúrio. Entendeu? Então, é lógico que precisa de todo uma análise. É um conjunto de fatores que você tem que analisar ao fazer o atendimento desse paciente. Tá? Mas uma simples dor de cabeça, eu falo muito isso
quando eu faço a capacitação com os profissionais de saúde, porque uma dor de cabeça, tá, não, aí é uma dor de cabeça. Mas aí você tem um usuário, né, lá da unidade, que vai. Estou com dor de cabeça hoje. Daqui a uma semana, estou com dor de cabeça. E estou com dor de cabeça. Essa dor de cabeça só faz aumentar em tempo e em intensidade. Aí você tem que fazer um histórico. Se nesse histórico a pessoa tem consumo frequente de peixe, tem características que podem estar relacionadas com a exposição ao mercúrio, pode ser que ele esteja exposto ao mercúrio e que essa exposição esteja agravando aquela dor de cabeça. Ela não causou, mas ela agravou, tá? E aí, a questão do tratamento. O tratamento, eu não vou tratar a exposição ao mercúrio, eu vou tratar os sintomas, porque cada pessoa tem um conjunto de sintomas. Por isso que eu preciso ter um histórico, eu preciso saber exatamente que sintomas estão afetando aquela pessoa. Então, quando eu falei para você, faça os parâmetros bioquímicos renais, hepáticos, né? Porque a gente também, uma outra linha que a gente tem no laboratório é de buscar uma relação da exposição ao mercúrio com esses parâmetros bioquímicos, para a gente ver se a gente consegue identificar através dos parâmetros bioquímicos os primeiros sinais de uma alteração renal, hepática, uma anemia, porque tudo isso está relacionado com o mercúrio. E quanto mais cedo eu identifico, aí sim eu consigo tirar a fonte, eu consigo tratar o sintoma e melhorar aquele quadro de saúde. Então, o tratamento é o tratamento de sintomas. Então, a gente tem que olhar o indivíduo, fazer um histórico e observar os sintomas e tratar os sintomas. Pelo menos por enquanto é assim, tá? Então, a gente agradece a presença de vocês e mais uma vez agradece e parabeniza a professora Heloísa pela brilhante aula. Obrigada. Muito obrigada. Não. E o das grávidas, né, mais preocupante, porque na grávida